Olá, concurseiro, concurseira. Você deve ter lembrado que lá em dezembro eu disse que voltaria para falar de Niemeyer. Está aí, vou cumprir a promessa. O homem que trabalhou até os 104 anos e sempre disse que a vida é um sopro. Não tem como falarmos, estudarmos a Niemeyer sem pensarmos na paisagem, no espaço e, ao mesmo tempo, em poesia, como esta frase que ele sempre dizia em todas as entrevistas: a vida é um sopro. E olha que ele passou muito além da média do brasileiro, que tem em torno de 76 anos de vida. Ele já foi lá para os seus 104 anos e com qualidade, produzindo, criando, e muitas das coisas ainda que ele projetou ficarão prontas ao longo do ano de 2013 e 2014. E você vai ouvir com certeza falar dele, pois isso voltará à tona. O caso do Niemeyer é bastante interessante, né? Você vai perceber, quando parar para analisá-lo, estudá-lo mais profundamente, que ele disse que foi para a arquitetura porque ele desenhava muito, desenhava tudo o que podia. E isso o tornou um arquiteto. E às vezes nós, professores, reclamamos que o aluno está desenhando e por que não presta atenção na minha aula, em vez de tentar puxar isso num contexto e incentivá-lo a levar isso adiante. Outro ponto bastante interessante em Niemeyer, que ele diz o seguinte: quando eu crio algo, quando eu crio uma cidade, um prédio e assim por diante, eu não penso só na funcionalidade. Funcionalidade, é claro, tem que existir e isto é obrigação da arquitetura, mas ele pensa na beleza, segundo o próprio Niemeyer. Ele diz que a beleza é importante, tem que existir fantasia, tem que existir surpresa em tudo isso. Por quê? Pensa comigo, concurseiro, concurseira. Se a vida abandonar essa questão da surpresa, essa questão da beleza, essa questão da fantasia, as coisas perdem importância. E Niemeyer foi muito sutil, foi muito perspicaz nessa questão e conseguiu dar funcionalidade e beleza na maioria, é claro, de suas obras. E por isso ele se tornou referência no mundo. E sempre argumentou: precisamos da beleza, precisamos da funcionalidade, e a partir disso o mundo começou a respeitá-lo. Um ponto interessante que quando ele ia para os eventos internacionais, por exemplo, estava na Itália, ele argumentava: olha, vocês não podem mudar nada aqui na cidade porque é uma questão histórica, vocês já têm a história. Nós brasileiros ainda temos tudo para construir, temos tudo para fazer em termos de história. E nós vamos entrar ainda para a história, claro, se fizermos tudo direito. Vamos fazer uma leitura aqui rapidamente. Se você pegar livros de história, você vai ver ali as colunas romanas e as colunas gregas. Parece que é banal, mas não é o que eu vou dizer. Niemeyer conseguiu reinventar as colunas. Quando você olhar para o Palácio do Planalto, em Brasília, entenda, essas colunas do Palácio do Planalto foi reinvenção de Niemeyer. O mundo copiou essas colunas. Elas aparecem em diversas propagandas, até foi modelo de automóvel. Então, um homem que conseguiu reinventar colunas. Quando eu fui estudar melhor Niemeyer, eu não tinha prestado atenção nesse detalhe. Colunas gregas, colunas romanas e colunas brasileiras. Estou chamando a sua atenção para isso, que nesse pequeno detalhe que parece ser banal para nós, mas o mundo olhou e falou: este cara é diferente, Niemeyer é diferente, e conseguiu chamar a atenção.
Concurseiro, concurseira, você já deve ter ouvido dezenas de críticas em relação a Brasília, por exemplo, ou em relação a Niemeyer. Mas vamos pegar um ponto. Ele sempre reclamava que suas críticas eram feitas de maneira errada, por quem não entendia do assunto. Um exemplo prático. A Praça dos Três Poderes em Brasília. Aquilo é muito interessante porque você olhando, você vai ver na sua frente o Congresso, onde estão os deputados federais e também os senadores, e aí também onde fica o presidente da República e onde fica o STF. Ali formando um triângulo. E nessa praça você pode notar que não existem árvores. Por exemplo, se criticava isso, não tem árvores nessa praça. Niemeyer não fez isso à toa. Quando ele pensou essa praça, ele disse o seguinte: esta é uma praça cívica. Se é uma praça cívica, quando o espectador olhar para ela, ele precisa entender todo o simbolismo dos três poderes que existem em nosso país, os juízes, o Senado e a presidência da República. Isso é de fundamental importância para a cidadania. Então ele entendia, se colocasse árvores ali, poderia até melhorar o microclima, poderia até ficar um ambiente mais agradável, mas perderia o sentido do civismo a partir do momento que essas árvores crescessem. Então ele deu uma outra funcionalidade que uma parte dos que os criticam não entenderam este motivo. E assim existem explicações para todas as outras. E entenda mais uma coisa. Não é possível agradar a todos. Cada um vai ter uma ideia, cada um quer do seu jeito. Mas como ele dizia sempre, como eu fui contratado para fazer, eu tomei a decisão e aceitasse ou não quem me contratou. E já que aceitaram, está pronto e assim eu quis. Veja uma coisa interessante, Niemeyer era tão gênio, e pouca gente sabe disso, que o projeto do prédio da ONU, que é de 1947, 2 anos após o final da Segunda Guerra Mundial, ele fez no hotel onde ele estava hospedado em Nova York. Ele fazia parte de uma comissão internacional para pensar o prédio da ONU. E os organizadores que ali estavam reunidos para discutir como seria este projeto, impuseram a Niemeyer. Seguinte, Niemeyer, você está presente conosco aqui, cadê o seu projeto? Ele falou, não trouxe, mas nós não aceitamos que você esteja aqui sem um projeto. Naquele mesmo dia ele foi para o hotel, passou a noite em claro, montando este projeto, chegou no outro dia, entregou, poucas mudanças foram feitas pela pessoa que ali coordenava esta equipe, mas permaneceu a ideia de Niemeyer. Quem normalmente conta essa história é o nosso maior poeta vivo, Ferreira Goulart. E as pessoas esquecem que este prédio que aparece normalmente quando se filma Nova York, ou quando tem um filme de ação, de um atentado, ou de grandes reuniões, que aparece esse prédio, é obra de um gênio brasileiro. Uma frase muito marcante de Niemeyer, que pode ser aqui concurseiro, concurseira, tanto por uma questão fechada, A, B, C, D e E, ou mesmo inspiração por uma prova de redação, abre aspas aí, sempre Niemeyer dizia, não é o ângulo reto que me atrai, fecha aspas. Ele entendia, é claro, que as curvas poderiam nos dar mais sensibilidade, ser mais acessível aos olhos, causar mais emoção. Concurseiro, concurseira, Niemeyer conseguiu transitar em todas as áreas das artes, da música, da poesia e, é claro, da arquitetura e assim por diante. Segundo Galeano, um dos grandes poetas uruguaios, Niemeyer fez uma arquitetura leve, com curvas livres, sensual, que é inspirada, veja só, na topografia de uma das cidades mais lindas do mundo, o Rio de Janeiro, que agora é patrimônio da humanidade. Esta topografia, segundo Galeano, lembra as mulheres deitadas, como se fossem desenhadas por Deus. E no dia que Deus achou que era Niemeyer,
Galeano sempre faz essa comparação que eu mesmo acho fantástica. Veja só o que Chico Buarque descreve sobre Niemeyer, também agora indo para o lado da música. Acompanhe. A casa do Oscar era o sonho da família. Havia o terreno para os lados da Guatemi, havia o anteprojeto, presente do próprio, havia a promessa de que um belo dia iríamos morar na casa do Oscar. Cresci cheio de impaciência porque meu pai, embora fosse dono do Museu do Ipiranga, nunca juntava dinheiro para construir a casa do Oscar. Pois bem, internaram-me num ginásio em Cataguases, projeto do Oscar. Vivi 6 meses naquele casarão do Oscar, achei pouco, decidi-me a ser Oscar eu mesmo. Depois larguei a arquitetura e virei aprendiz de Tom Jobim. Quando a minha música sai boa, penso que parece música do Tom Jobim. Música do Tom, na minha cabeça, é casa do Oscar. Concurseira, concurseiro, então transitamos aí por Galeano, que eu citei anteriormente, Chico Buarque, um dos maiores intérpretes e poetas também do nosso país, que acabou de falar, e eu quero que você acompanhe alguém de fora agora. Uma fala fantástica, que já foi de um personagem que já foi tema de nossa aula aqui. Eric Hobsbawm, veja o que ele disse em relação a Niemeyer. I think Niemeyer belongs to an enormously important generation in Brazil, which to some extent reconstructed, both in their own mind and for the benefit of the public, the idea of what Brazil could be, the new Brazil. It's a generation which is extraordinarily interesting, very influential in literature, in non-fiction, I mean in history, in creating an image of Brazilian history, which begins to be influential in music, in architecture too. And there is an overlap between all these things. I mean, in some way, for instance, that Jobim began as an architect and gave it up for becoming music. In some ways, the image of what people imagine their new country to be, the Brazil of the future, is the one created by this generation of the 1930s. Gostou da interpretação que Eric Hobsbawm deu em relação a Niemeyer? Lembre-se também que ele era comunista, ou seja, parecia estar fora de moda, mas o mundo sempre o copiava. Um detalhe interessante, determinado momento da sua vida ele chegou na Embaixada dos Estados Unidos para buscar o seu visto, ou para pedir o visto para os Estados Unidos, porque ele tinha sido contratado para desenvolver um projeto neste país. E na hora de receber o carimbo, a moça que estava atendendo disse, olha, eu preciso dizer ao senhor que o visto foi negado. E ele perguntou, mas por quê? O motivo é pessoal? Ela, um pouco constrangida, respondeu, sim, o motivo é pessoal. Aí ele olhou sério para ela, que bom, significa que eu não mudei e estou firme ainda em minhas convicções. Concurseiro, concurseira, vou terminar esse encontro de hoje justamente com a fala do homem que vai criar paisagens no universo a partir de agora. Eu sou pessoalmente pessimista. Eu estou na linha dos velhos pessimistas, né? Eu acho que a vida é um minuto, não é? O ser humano completamente desprezado nasce e morre. Então a gente tem que olhar para o céu e sentir que é pequenino, que tem que ser modesto. Não adianta que nada é importante. A vida é um sopro, é um minuto. Então não há razão pessoal de tudo. Eu acho que tudo vai desaparecer. O tempo cósmico é muito curto. Me perguntaram outro dia, você não tem prazer saber que mais tarde a gente vai passar e ver o seu trabalho que você fez? Mais tarde a gente desapareceu também. É a evolução da natureza.
Tudo nasce e acaba. Né? O tempo que isso vai perdurar é relativo. Né? Eu sou otimista que o mundo pode melhorar, mas o ser humano não. Acho que a gente tem que se adaptar ao mundo que a gente vive. É rir e chorar o tempo todo, né? O resto é lutar para o mundo ser melhor, preocupação de uma igualdade, a vida se fazer mais decente para todos. Isso é que deve ser o pensamento de uma pessoa normal, né? Agora, diante da vida, você olha para o céu, você fica espantado, é um universo fantástico que nos humilha, né? E a gente não pode usufruir nada. A gente fica espantada com a força da inteligência do ser humano, né? E nasceu feito um animal, né? Outro animal qualquer. E hoje pensa, daqui a pouco está andando entre as estrelas, está conversando com os outros seres humanos que estão por essas galáxias aí, né? Mas no fim, a resposta de tudo isso é isso, nasceu, morreu, fodeu-se.